É O Roberto faz a libertador. primeira vez na vida que não monta a árvore de Natal. Realmente, assim, não montei, né? Não montei, não vou montar, tá todo mundo de boas. Tipo Isso é assim, Natal daqui a 2 dias, libertador. coisa boa. É. Isso é Aí amanhã libertador. vamos fazer uma pizza em casa, né? Depois a gente vê o que vai fazer para comer no dia 24, no dia 25. Porque, né? Mais um dia como os outros, tá tudo certo. A Alice está Acho que é essa a dizendo, ó, ideia. até semana passada estava tranquilo, o comércio por aqui, hoje está lotado aqui, Alice. Ó, Bom, agora aquela coisa, agora tô fazendo blim blim 24 horas. Agora quem né? fez, fez. Né? Essa parte, inclusive, a gente falou nos membros, né, dessa parte toda a simbologia do Natal em si. Se nós formos ver, só dar uma pincelada aqui para vocês. É, o Natal é uma junção de vários arquétipos, na realidade. Né? Você tem o Papai Noel de 1931 pela Coca-Cola, né? O São Nicolau, que os Estados Unidos Uhum, pegaram e formaram a figura do Santa Claus, né, em si, que está lá. E aí a Coca-Cola veio e fez a finalização com a roupa vermelha, o cinto preto e branco com as cores da Coca-Cola. A gente tem a árvore de Natal da Rainha Vitória, né, no final, iniciozinho do século 1800, do século 20, né, 1800 e lá vai fumaça, e colocando a árvore de Natal para troca de presentes. Até então não tinha Papai Noel, mas para celebrar o nascimento uhum. de Jesus, que não tem lugar nenhum. Isso daí com comprovação de que ele nasceu dia 25. Aí a gente tem todas aquelas festas. É bem interessante dar uma olhada nessas vertentes para entender o que é o Natal, né? E chega nesse final de ano, gente, querendo ou não, a gente vai falar. Estamos juntando material para falar sobre o tempo, né, Anne? Nós não Sobre o conseguimos trazer calendário. hoje sobre o calendário, essa A gente está questão juntando bastante material. E é de. impressionante, assim, porque a gente começa a dar uma pinceladinha e tem muito material, realmente, porque quando a gente fala de calendário, a gente pensa no nosso calendário gregoriano que a gente usa até hoje, né? O nosso dia a dia, a nossa Sim, regra, tudo ali certinho, né? Dia 22, hoje é 22 de dezembro de 2025. Né? Mas na verdade, sim, os chineses estão usando outro calendário, os árabes têm outro calendário, os judeus têm outro calendário, né? E esse calendário veio do calendário egípcio, que veio do calendário sumério, que veio do calendário juliano, que veio. Então, assim, gente, tá, é possível que tenha dado algum errinho, né? é, É possível. Bem é, possível. e essa parte é interessante quando a gente vai falar dos calendários em si. Apareceu um vídeo no Instagram para mim, que é de um filme que eu venho falando dele e não tem coincidência. Tem alguma coisa ali, alguma mensagem que eu ainda não parei para ver. Saturnália, é isso aí, Paulo. A Saturnália Mitra, a gente falou sobre isso nos membros. E o filme Lucy, com a Scarlett Johansson, Uhum. fala Uhum. sobre essa questão do tempo em si e do que o que significa, na realidade, toda essa construção que a gente coloca em cima de uma realidade que é muito mais uma realidade individual, uma forma de você enxergar que tem muito a ver com você e acaba se colocando dentro de um coletivo pelas similaridades. Interessante pra caramba. E se a gente for pensar nessa parte do Natal em si, o que reverbera no coletivo, é o que a gente precisa aproveitar, que muitas vezes é onde as pessoas tentam, né, se manter aí em paz, em harmonia, minimamente falando, né? Uhum. Em paz, em harmonia, tentam confraternizar, é onde as famílias aproveitam para estarem juntas, como está acontecendo com nós duas aqui, né? Tendo pessoas queridas Sim. próximas, e o sentimento de gratidão, de compaixão. Então, que façamos dessa data e do final de ano, independente de ser ou não nascimento de Yeshua, de ser ou não o Papai Noel comercial, que a gente possa congregar dessa energia, que a gente possa aproveitar para estar conosco de uma forma mais amorosa, para olhar o outro dessa forma, para entregar tudo aquilo que a gente gostaria e entender que precisamos caminhar. A gente está numa senda aí de caminhada
cada vez mais dentro de uma individuação, dentro de uma visão muito peculiar e muito particular, onde nós precisamos nos estruturar para ver o entorno da forma como a gente está. É reverberação pura de energia, de frequência. Então, esse é o nosso desejo, essa é a coisa que mais toca fundo, é esse trabalho de você estar se auto-reconstruindo, não é nem construindo. Nós estamos atravessando, e a gente vai falar desse ano 1, sobre essa reconstrução, sobre essa ressignificação, sobre a finalização de um ciclo para início de outro dentro, numerologicamente, astronomicamente falando. Aí vocês estão vendo que na vibe natalina, só o StreamYard nos presenteou com vários fundos novos para aproveitar a ocasião. Fundos bem natalinos, né? Olha lá, tudo na temática. Porque é nessa vibe a coisa, gente. É isso aí que temos, né? Temos Papai Noéis, olha aqui, que bonitinho, olha aqui, ursinhos e bonequinhos de neve, né? Porque afinal de contas a gente vive num planeta, num país, né? País frio, né? Se bem que com o tal do aquecimento global, daqui a pouco não tem mais neve em lugar nenhum, então não sei. Mas a gente tem. Vou tirar da tela para vocês verem esse fundo, que isso vale a pena. Olha aqui. Olha. Né? Pronto. Parar de brincar, né, gente? Vamos voltar ao nosso modo normal. Olha o Rô aí, ó. Beijo, Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Altas elucubrações a respeito do trailer do GD. Só uma correção, Gildara. Ainda não foi o trailer, foi só um teaser. É um teaser. O teaser é tipo assim, ó. É só um rasgadinho, assim, sem contexto, sem muita coisa, para explicaçar a curiosidade do povo. E ainda assim, deu para ter várias intenções, né? Várias percepções a respeito. Eu estava conversando com o Maati, né, que talvez vocês lembrem aqui, seguido está aqui no chat, e ele fez várias considerações sobre a interpretação, até depois vou te mandar de muito interessantes, eu acho que é bem por aí. Ele interpreta que a menina que aparece, né, em várias cenas ali, ela é a mesma que depois vai aparecer como apresentadora. E provavelmente como uma contatada na infância, né? E os seres usando até a apresentação dos animais para ser uma coisa que não causasse medo. E é bem provável, assim, a leitura que ele fez eu achei bem interessante. E tem uma outra leitura que eu andei vendo, que aquele passarinho vermelho, né, cardeal, que é um passarinho que a gente tem aqui também, embora a nossa forma mais comum seja cinzinha com a cabeça vermelha, só o peito branco e o topete vermelho, nos Estados Unidos ele costuma ser associado com mensagens angélicas. Para quem não sabe, os americanos têm uma vinculação muito grande com anjos, né? Inclusive teve um seriado que passou, acho que na HBO, que é Anjos na América. Então, esse contexto dessa anunciação angélica, da presença dos anjos, né, como os guardiões pessoais que se manifestam na vida das pessoas, é um conceito bem familiar, bem comum aos norte-americanos. E os passarinhos, os cardeais especificamente, eles tendem a ser usados como um símbolo, como uma representação dessa manifestação angélica. E aí fica naquela coisa, né, da manifestação dos extraterrestres, esses seres dimensionais se manifestando também na forma do que a gente poderia chamar de anjos. Então, muito provavelmente, sejam algumas coisas que vão estar sendo lançadas nesse filme. Eu ainda estava falando na live lá de membros, na quarta-feira, que tendo sido Spielberg, né, e pelo histórico do Spielberg, da forma de lidar com a linguagem extraterrestre, com a mensagem extraterrestre, afinal de contas, o ET extraterrestre foi com ele, né? Contatos Imediatos do Terceiro Grau foi feito por ele também. Tem a série Taken, que é maravilhosa também, feita por ele. Então, tudo que ele nos traz é sempre uma visão muito positiva. E tem aí a boca miúda, uma conversinha rolando, de que o Spielberg teria sido contratado pelo governo americano para criar com o filme um ambiente propício para a revelação finalmente. Tá? Então, a tal do disclosure, que a gente está tendo já como um processo controlado, e tem um anúncio que o Trump teria dito que na metade do ano que vem ele teria um grande anúncio para fazer a respeito disso,
seria bem na época, né, imediatamente ao lançamento do filme. Então, vamos ver, né, para assistir as cenas dos próximos capítulos, em breve saberemos. E em seguida eles devem lançar também outro teaser, antes de lançar o trailer propriamente dito. Lembrando que a data de estreia programada do filme é de 12 de junho, né, então a gente tem aí meio ano pela frente ainda, até que ele seja lançado. Sim, e tem outro filme interessantíssimo aí pra gente comentar um pouquinho mais pra frente, para não dar spoiler, que é o Avatar 3, né? Eu vou assistir porque eu preciso. Eu tenho que eu acho que a gente vai assistir também. Eu acho que a gente vai assistir, estamos programando de ir aqui em casa e fazer uma ida familiar ao cinema, coisa que faz uns 15 anos que a gente não faz. Muito bem, muito bom. Ó, deixa eu puxar aqui a introdução, por que a gente pegou esse ano 1, né? E o que é explicar a intenção dessa live para vocês. Se pegar o YouTube, né, são aqueles assuntos que vêm à baila, né? Nós terminamos aí um ano 9, que é uma finalização de ciclo dentro de uma simbologia astrológica, Oi, Angel, e nós estamos iniciando um novo ciclo, que é o ano 1, né? Então, essa intenção da live hoje é nós integrarmos todas essas premissas, né, de ciência, de astrologia, de numerologia, de física quântica, fazer esse bem bolado que a gente gosta de fazer com relação ao comportamento humano, para entender um pouquinho mais desse momento coletivo que a gente está vivenciando, literalmente aqui na pele, né, na 3D, né? E o que significa esse ano universal 9 em 2025 e o ano universal 1 em 2026, né? Tem uma diferença muito grande aí entre medir esse tempo pelo calendário, que é o nosso querido calendário ocidental, e esses ciclos simbólicos, que são arquetípicos, né? Porque se nós formos pegar, o calendário judaico está em outra época, o calendário chinês está em outra época, então tudo que a gente vê é dentro de uma realidade que a gente vivencia. E é engraçado quando a gente fala de realidade, e nós falamos assim, mas é tão difícil da gente sair do coletivo. Se nós formos olhar, pessoal, dentro do mundo em si, nós vamos pegar os próprios países, as próprias culturas, as religiões, as crenças. Cada grupo está inserido dentro de uma realidade distinta. Então, por que não aproveitar esse momento para colocarmos dentro desse nosso HDzinho aqui, que se chama mente, que é possível vivenciar uma outra realidade. É completamente, perfeitamente possível. Dentro do mundo físico em si, dentro da 3D, nós já temos essa prova. Quando nós viajamos, nós trocamos de país, nós trocamos de cultura, nós trocamos de fuso horário. A gente vai para o hemisfério norte, a gente vai vivenciar outro clima, nós vamos vivenciar outra cultura, nós vamos olhar, né, o dia e a noite de uma forma completamente diferente. Né? Vai estar escurecendo mais cedo, vai estar amanhecendo aqui mais cedo. Lá, o verão fica até 9 da noite, claro. Aqui já nem tanto. As pessoas, a forma das pessoas lidarem com as outras é muito diferente. Então, por que não? Por que não fazer? Muito pelo contrário. Vamos acreditar que é muito possível mudar essa forma de enxergar. Então, a questão da realidade em si, quando a gente fala de um findar para um início, de um reset, né, daquilo, acho que nem reset, a gente não sinto de falar reset, eu vou trocar a palavra, não reset, mas de uma conclusão de ciclo, uma conclusão de tudo aquilo que nós vivenciamos, né, para startar agora. E eu fiquei me perguntando, Anne, sabe o que eu fui fazer? Eu fui escarafunchar 2017, porque lá atrás, 2017 é o ano 1. E aí aquilo ficou na minha cabeça, aquelas coisas do acástico nosso, né, do campo, né, da nossa leitura de campo, veio assim, dá uma olhada em 2017. Por que olhar 2017? Porque 2017 é o início desse ciclo que está findando. Coincidências não existem. 2017 é o primeiro grande pico da ressonância Schumann, onde ela bate ali 36 Hz. E aí eu fui pesquisar a data, que foi dia 31 de janeiro, onde ela bate com 36 Hz, e foi um valor muito acima da média. Ela começou a ensaiar em 2014, né, fez 20 e pouquinho e tal, e aí ela chega e bate esse pico. E ali dentro de 2017, nós temos acontecimentos
que, se nós formos lá e olharmos agora, são acontecimentos chaves de um início de ciclo com fechamento de vertentes muito marcantes para aquela época, e que hoje está muito mais intensificado. Então, é onde nós vamos olhar de novo para cá, voltando para o hoje, e vamos ver esse 2025 encerrando uma energia muito esquisita, né? Onde a gente teve aí, e quantas vezes nós trouxemos aqui falando sobre angústia, sobre aquela sensação do findar, a sensação de que não tem mais espaço para sustentar máscara, né? A coisa da persona em si, ela tá de um jeito tão falso. A palavra é essa, falso. Não tem mais espaço para você não ser você, para você não assumir você mesmo, para não assumir tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar a nossa frequência, para entender de nós mesmos, para trabalhar o nosso autoconhecimento, para fazer aquilo que a gente arrastou durante centenas e centenas e centenas de anos, e chega nesse momento crucial, que é diferente lá de 2017, é engraçado. O que se estava trabalhando lá atrás era uma questão muito mais do coletivo em si, com mudanças bem significativas, dentro de um contexto de coletivo. E mais interessante fica com a gente lançando o canal em 2021 e pegando toda essa parte onde a gente vai trabalhar geopolítica, exopolítica, vai trazer todas essas histórias de embasamento para o autoconhecimento, e onde nós chegamos hoje com um trabalho aí de quase 2 anos, nós duas aqui, falando intensamente sobre esse trabalho individual, onde nós mudamos, né, como a gente mudou a forma de condução aqui dentro por uma necessidade mesmo que urge em nós de estruturação, dentro de uma trajetória, de uma jornada que nós nos colocamos. E junto com vocês, todos aqueles que caminham com a gente desde o início, vão mudando a visão, e a gente vai assistindo isso, e é tão legal. Fala aí um pouquinho. Também em 2017 também foi um ponto de virada para mim, né? Isso é muito nítido. Eu diria que foi um período em que eu comecei com as ativações, muitas ativações. Começou a virada, muitas viradas de chave. Não digo que tenha sido, como a Adri estava falando ali, o ano que eu iniciei meu despertar, porque eu já vinha nesse processo há bastante tempo antes, talvez uma década antes, né? Pelo menos isso. Né? Eu sempre digo assim, para mim 2011 foi um momento mais impactante, né, em termos de momento pessoal. Mas a partir de 2017 teve muitas viradas de chave, muitas mudanças de percepção, muitos acessos, eu fui descobrindo muitos potenciais, né? E é engraçado porque na época eu lembro de estar muito com o Flávio, foi nosso período, o Flávio Michelucci, beijo, Flá. Foi uma época que a gente esteve muito junto também, muito junto com o Juliano Posati, que foi uma pessoa muito importante nesse processo também para mim, né, da minha virada pessoal. E a gente, lá começou o sentimento de urgência. Eu diria que nessa fase, o que vinha assim, não tem mais tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo. E muito a mensagem do não dá mais para ser individual. Porque até então, especialmente para o Flávio, que já vinha dessa linha terapêutica, ele, né, vinha há mais de 10 anos trabalhando como terapeuta individual, ele recebia muito essa informação do não dá mais para ser individual, não tem mais tempo para isso. Então, eu acho que a grande essência para mim, a partir de 2017, foi justamente a necessidade de sair do 1 a 1, do pessoal, e fazer um trabalho coletivo que impactasse mais gente, que realmente atingisse mais pessoas. Não por acaso, em 2016, 2017, quando eu começo a aparecer mais na internet, lá linkada ainda com o Flávio Vale, ajudando o Flávio Vale no canal dele,
Beijo, Flávio, também, faz horas que a gente não conversa, né? Depois veio, em seguida, veio a Fênix. Então, assim, foi tudo um crescendo, e realmente eu me vi nessa posição de estar aparecendo, de falando tudo, de estar falando tudo aquilo que eu tinha, de certa forma, acumulado dentro de mim, como uma necessidade de crescimento pessoal. Eu tive a chance, ou quase que, não foi nem chance, eu me vi quase compelida, porque era muito engraçado quando o Flávio me chamou o Flávio Vale me chamou para participar da bancada com ele. Eu dizia: Flávio, não tem nada para dizer, eu não tenho nada para falar para as pessoas, né? Minha vida é absolutamente comum, não tenho nada de diferente para falar. E ele dizia: não, você tem muito conteúdo. E eu sou eternamente grata para o Flávio, para ele porque realmente foi ele que me empurrou para botar minha cara aqui e dizer: não, aqui eu posso falar coisas que as pessoas têm interesse em ouvir, eu tenho experiências, eu tenho conhecimento que as pessoas podem compartilhar. E aí eu não estou falando no pessoal 1 a 1, eu estou realmente colocando a minha cara aqui, e a gente não tem a dimensão de até onde a mensagem vai. A gente não tem ideia do quão longe a mensagem chega, né? Então, realmente, esses últimos 9 anos foi essa necessidade de soprar, de botar para fora, de fazer um impacto. E a gente chega em 2020, que talvez tenha sido realmente o grande impacto no despertar de muita gente, o grande momento de virada, ou pelo menos a grande possibilidade de virada para muita gente, ainda que muitos tenham dado vários passos atrás. Pelo menos isso é uma coisa que eu percebi. Teve muita gente que foi tomada pelo estranhamento quando as coisas começaram a tomar aqueles rumos em 2020, 2021, mas depois voltaram confortavelmente para a caixinha onde estavam antes, né? Aquela coisa: se eu entrar de novo no meu buraquinho, no meu furozinho, porque o que eu estou vendo se descortinar, de certa forma, é mais assustador do que sempre nos contaram. Porque quando a gente começa a perceber as ferramentas de controle que a gente está submetidos, a gente começa a ver que a verdade que nos circunda, ela é muito feia, ela é muito ruim. Exatamente esse, Rodrigo. Exatamente esse o furo, né? E para muitas pessoas, ser obrigado a confrontar essa verdade, de certa forma, se forçar a se colocar na posição do tolo, né? Do manipulado, daquele que foi enganado com tanta facilidade. E essa não é uma posição confortável de estar, porque ela é necessária, ela só se mantém quando a gente tem autenticidade e tem honestidade com a gente mesmo, de dizer: ok, fui otário, mas agora eu estou vendo, então eu deixo de ser otário a partir daqui. E para muitas pessoas, o mecanismo é: eu não vou admitir que eu fui otário, então eu prefiro achar que tudo isso é uma mentira e que não existe nenhuma ferramenta de controle, que o mundo é só realmente nascer, crescer, trabalhar, até poder se aposentar e depois morrer. Porque é isso que se resume a vida, né? Então, tem muitas pessoas que estão dando esse passo atrás ainda. E como o Rodrigo vive falando, né? Afinal de contas, 2% vão se escapar daqui. É isso? Enfim. E que engraçado, você está falando de 2017, é o que nós falamos, né? Já me perguntaram várias vezes isso. Quando é que você se viu desperta, né? Desperta, no caso, assim, não tem marco. Eu sempre busquei essas coisas. Não existe um marco eu não consigo ver minha vida sem olhar, com esse olhar que a gente tem hoje.